Sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, capítulo 12. Aleluia, aleluia. Gênesis, capítulo 12, o chamado de Abrão. E o tema dessa mensagem é Cooperando com o Senhor. Amém? Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 1. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera, passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te verem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Eu quero parar por aqui, queridos. Essa palavra, ela vem nos despertando aquilo que Deus havia falado a Abrão. Abrão, quando nós vamos ver a história de Abrão era filho de pessoas que eram politeístas, que adoravam a vários deuses, e ele estava num lugar, na terra dos caldeus, onde essa cultura de adoração a vários deuses era latente, era normal. E uma coisa que Deus, quando se apresenta a Abrão, a primeira coisa que o Senhor manda ele fazer é sair da sua terra. Sair do meio da sua parentela, deixar tudo o que ele havia estava acostumado, deixar o seu conforto, deixar aquilo que ele talvez tivesse ali, e ir para um lugar que Deus iria lhe mostrar. E Deus, quando fala a Abraão, eu acho tremendo isso. Quando Deus fala a Abraão para deixar algo, para sair de um lugar e ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar, Deus já faz promessas a Abraão. Deus já diz a ele que ele deveria sair da casa dele, da parentela, da casa dos seus pais, e ir para uma terra que ele iria mostrar. E o Senhor já diz no versículo 2: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome,
ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo vai dizer lá em Gálatas que Deus estava pré-apresentando a Abraão, ou por meio de Abraão, o Evangelho de Cristo Jesus. Porque a promessa que está agora sendo liberada por Deus para Abraão não diz agora respeito apenas a ele e a sua posteridade, nem aquilo que Deus iria fazê-lo prosperar, mas a bênção, a promessa que está sendo liberada sobre Abraão, bendiz, ou melhor, falada, proferida sobre todas as nações da terra. Deus está dizendo que não só abençoará, não só fará dele um grande homem, com muitos filhos, mas todas as famílias da terra serão benditas por causa de Abraão. Ou seja, Deus está dizendo que você vai ser pai do Evangelho. Através de você vai vir aquele que vai ser o ponto cerne do Evangelho, Jesus Cristo. E Deus estava pré-estabelecendo essa promessa aqui a Abraão. Irmãos, o título dessa mensagem hoje é Cooperando com Deus. E eu vejo aqui Abraão recebendo de Deus essas direções, essas diretrizes, e recebendo promessas de Deus, e precisando se movimentar para que isso pudesse acontecer. Amém, gente? Amém. Às vezes nós ficamos... a Bíblia de Gênesis a Apocalipse tem promessas tremendas, promessas maravilhosas. E às vezes nós estamos lendo promessas, ouvindo promessas, e estamos paralisados. Estamos como quem acha... Meu Deus, eu disse isso no áudio na igreja. Como quem espera uma caixa de dinheiro cair do céu e dizer assim: eita, caiu o dinheiro do céu, olha a caixa, vamos lá comprar um prédio. Às vezes nós estamos... A promessa já foi liberada, o Senhor já falou da promessa, e querida, escuta uma coisa: toda promessa tem um preço a ser pago. Não existe promessa de graça. O que é o preço a ser pago? É o quanto eu coopero com Deus para que aquela promessa se cumpra. É o preço. Abraão precisou sair do seu conforto, da zona de conforto dele, da casa dos seus pais, da casa da idolatria, da terra da idolatria, para ir para um lugar que ele não sabia qual era. Deus não havia dito, Deus não havia revelado, mas ele falou assim: eu te mostrarei. E Abraão precisou fazer o quê? Obedecer. Confiar. Amém, queridos? Obedecer, confiar que o que Deus falou está falado e ir ao encontro daquilo que Deus havia dito que iria mostrar. Irmãos, essa semana o Senhor me inquietou tanto. E desde daquela terça-feira que a diaconisa Bernadette subiu aqui no altar para trazer a palavra de mordomia, aquilo que ela falou ficou mexendo no meu coração. Ficou mexendo no meu coração. E aquela palavra ficou assim, me causando um desconforto, um santo desconforto. E no domingo aqui na igreja, aqui no altar, irmãos, me veio um temor tão grande, veio um temor sobre mim de uma forma tão tremenda, que eu estava assim, sem conseguir me movimentar direito. Um temor, um santo temor de Deus veio sobre mim, ai Jesus, eu não sei nem explicar. Que aquele sentimento de descontentamento me tomou, e eu fiquei aqui do jeito que eu não sabia se eu chorava, se eu me prostrava, aquele sentimento de descontentamento, e o Senhor dizia assim: faz o que eu estou dizendo.
E eu fiquei pensando, Senhor, são 21 anos. Eu fiquei pensando ali com o Senhor, são 21 anos. Nós ouvimos tantas promessas. Nós oramos tanto, já choramos tanto, já clamamos tanto, mas o que nós temos feito? Às vezes, irmão, não é que falta promessa, a promessa está de pé. Deus é aquele que efetua o querer e o realizar. Deus, quando prometeu desde Abraão ao seu povo, ele disse que a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. E daí por diante Deus saiu fazendo promessas e realizando promessas. Mas irmãos, escute uma coisa, nós precisamos cooperar com o Senhor. Tem promessas que são condicionais. Vai acontecer se nós nos posicionarmos. Se nós não nos posicionarmos, se nós acharmos que Deus vai fazer tudo sozinho. Ele falou, pastor, ele vai fazer, porque ele já disse. Mas se eu não fizer a minha parte, tem coisas que não vão acontecer. E não é porque Deus não quer, é porque eu não busquei andar segundo a palavra que foi liberada, andar perseguindo a promessa, andar enquadrado com a promessa. E eu fiquei pensando na nossa realidade, na nossa igreja. Domingo foi o dia da meditação. Eu cheguei em casa e fui para o banheiro tomar banho e chorei. E aquela tristeza, sabe? Aquele sentimento de não ter conseguido realizar. E eu lendo esse texto aqui, eu vejo como Abraão, mesmo sem conhecer Deus ainda na totalidade. Abraão não conhecia Deus ainda aqui na totalidade. Mas ele foi obediente à voz do Senhor. Ele saiu ao encontro daquilo que Deus havia dito que o mostraria. Ou seja, ele saiu ao encontro da promessa de Deus para ele. E não só para ele, para a família dele. E não só para a família dele, para Israel. E não só para Israel, mas para todos nós. Eu imagino Abraão não obedecendo ao Senhor. O que seria de nós agora? Abra comigo, por favor, querido. Gênesis, ainda no capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Verso 1 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão, aqui o Senhor já havia trocado seu nome, no Carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro, novo, e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também colhada e leite, e o novilho que
que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé, junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhes perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que riu, Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei aqui, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que ristes. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para caminhar. E disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tenho falado ao seu respeito. Para acontecer o que Deus estava falando a respeito de Abraão, Abraão precisava obedecer a Deus. Abraão precisava cumprir aquilo que Deus estava lhe dando como direção, guardar o caminho do Senhor, ensinar aos seus filhos, praticar a justiça e o juízo. Assim Deus faria acontecer a promessa que havia lhe dito. Irmão, sabe qual é uma das nossas dificuldades como igreja? Nós queremos que Deus faça tudo sozinho. Nós não queremos cooperar com o Senhor. Nós achamos que Deus prometeu e Ele mesmo vai fazer tudo. Vai pegar a Bíblia, vai colocar na mesa, vai sentar a gente, vai ligar a luz, vai nos fazer ler. Irmãos, existem coisas que somos nós que iremos fazer e Deus não vai fazer por nós. Rosa, vai um pouquinho mais para lá, crente. Tua voz é muito alta. Que Deus não vai fazer por nós. Somos nós que temos que fazer, queridos. E nós temos que parar com esse negócio de querer sentir. Eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir Deus. Eu tenho que sentir Deus falar comigo para eu fazer. Meu irmão, tem coisas que nós temos que fazer e não sentir. Por quê, pastora? Porque estão na palavra. Eu não preciso sentir nada. Eu preciso obedecer o que a palavra diz. Eu não preciso sentir de fazer. Eu não preciso me arrepiar para querer fazer. Eu não preciso me emocionar. Eu tenho que chorar. Eu tenho que tremer para eu saber que é Deus. Abraão viu três diante dele. Sabe o que ele disse? Correu, prostrou-se e disse: Senhor. Ele reconheceu
que ali naquele meio Deus estava. Queridos, nós estamos como quem não conhece as promessas de Deus. E quando nós somos motivados, enxertados a buscar, sabe o que acontece a maioria das vezes? A gente se zanga com quem está nos enxertando. Mas eu quero falar para você aqui uma coisa. Ainda em Gênesis. Vá comigo no capítulo 22. Eu quero mostrar para você as etapas de um homem que entendeu a palavra de Deus, que entendeu que Deus havia falado a seu respeito e correu atrás do cumprimento. Gênesis capítulo 22, verso 1 diz assim, eu ainda tenho alguns minutinhos, meus queridos, porque é até 9 horas, né? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Isaac já havia nascido, amém? Já era jovenzinho, e Ismael também já havia nascido. Deus pôs Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma, essa história nós conhecemos bem, né, queridos? Toma teu filho, teu único filho. Deus fala teu único filho, mas já tinha Ismael aqui. Mas esse aqui Deus trata como único, porque foi o que ele prometeu. Amém, gente? Deus trata como único, porque foi a promessa de Deus. O outro Deus não havia prometido. O outro foi um jeitinho que quiseram dar para acelerar o processo. Escute, colaborar com Deus não é querer dar jeitinho para Deus. Pastora, qual a diferença? Colaborar com Deus é você ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Amém? E o jeitinho é você querer facilitar o caminho do processo. Isso aí não é de Deus. Sara achou que não teria condições de ter filho, porque era muito velha. Mas quem havia falado para ela que o ventre dela abriria foi Deus. Então, se Deus falou, está falado. Não precisava dar jeitinho para que Abraão pudesse ter um filho com Agar. Mas vamos lá. Vocês entenderam a diferença, né? Amém, queridos? Vamos lá. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, entre os dois montes, que eu te mostrarei. Aí o que foi que Abraão fez no versículo 13? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. O que foi que Abraão fez, queridos? O que foi que Abraão fez? Obedeceu. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Queridos, olha, vamos pensar aqui comigo um pouquinho. Deus havia agora proposto a Abraão que ele oferecesse o filho da promessa. O filho que Deus havia prometido quando ele tinha 75 anos. Para agora Abraão pegar
pegar esse filho. Ele disse: Isaque, a quem tu amas. Deus não fez média com Abraão. Não, eu quero que você vá porque eu acho que você não ama tanto esse menino. Não. Deus sabia que Isaque era preciosíssimo para Abraão. Porque Isaque era o filho que Deus havia prometido. E Deus agora estava pedindo para Abraão ir e sacrificá-lo em nome do Senhor. Irmãos, olha como Abraão lida com isso. Abraão se levanta, prepara tudo, vai. Da mesma forma como lá no começo, quando foi chamado, Deus não havia mostrado o lugar. Deus disse que mostraria o monte e ele seguisse para Moriá. E quando ele olha de longe, eles fiquem aqui. Eu e o rapaz iremos. Adoraremos. Oh, meu Pai eterno. Como é que se vai matar um filho? Eu fico pensando no coração desse homem. Que coração adorador. Como é que você vai matar um filho? Você está dizendo aqui que você vai adorar e vai voltar. Junto com o filho. Queridos, é de uma nobreza tal. É de um coração assim, derramado diante de Deus. Nós não temos esse costume de Abraão. Nós não temos essa atitude de fé de Abraão, de acreditar que vai adorar e vai voltar. De acreditar que mesmo Deus pedindo para sacrificar, Deus vai fazer algo. Sabe por quê, irmãos? Porque Abraão cria em Deus. Abraão não estava crendo na sua obediência. Abraão não estava se apegando ao quanto que ele amava Deus, ao quanto que ele conhecia Deus, ao quanto que ele tinha revelação de Deus, mas ele estava se apegando ao caráter do próprio Deus. Alguém que me deu, alguém que me prometeu, alguém que falou para mim, para eu obedecer, agora não vai me abandonar. E às vezes, irmãos, nós não conseguimos alcançar o que Deus está falando, porque não cremos no que Ele está dizendo. Achamos que Ele não vai cumprir, achamos que vai nos faltar, achamos que Ele vai, no meio do processo, dizer que não quer mais. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E às vezes, queridos, por não acreditar no caráter do nosso Deus, nós não conseguimos viver promessas. Por quê? Porque nós não queremos fazer o percurso da promessa. Porque nós não temos essa disposição de Abraão de nos levantarmos e ir para um lugar que eu não sei ainda, não sei como é, não sei o que vai acontecer, mas eu estou caminhando debaixo da palavra de Deus. Nós queremos tudo claro. Não, Senhor, me diga como vai ser. Deus, me diga o que vai acontecer. Deus, revela. Senhor, eu quero confirmação. Meu Deus. Ei, você não crê em Deus, não? Você não crê que aquele que falou é fiel para cumprir? Aí Abraão se levanta e vai lá e diz isso aos seus servos. Que esperem lá, e ele vai com o rapaz e vai adorar e vai voltar. Verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto.
e seguiam ambos juntos. A confiança de Isaac também em Abraão e nas considerações dele era impressionante. O filho vê a lenha, vê o cutelo, vê o fogo e não tinha holocausto, não tinha nenhum animal para ser morto. E ele fala: pai, meu pai, onde está o cordeiro? E Abraão diz: o Senhor providenciará um cordeiro para si. Isaac, ouvindo aquilo, é o seu pai que está falando. Você entende isso, querido? É o seu pai que está falando. Ele continua o trajeto, acreditando na palavra do seu pai. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac. Eu fico pensando agora, Isaac sendo amarrado. Abraão, aqui essa versão chama Isaac de rapaz. Isaac não era uma criancinha. Então, Isaac, ele tinha talvez fosse dizer assim: não, pai, eu não quero não, empurrar e sair correndo. Mas Isaac está confiando naquilo que o seu pai falou para ele. Amém, gente? Está confiando naquilo que o seu pai falou para ele. Está seguindo todos os processos. Amarrou Isaac, seu filho, deitou no altar em cima da lenha, estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Isaac, vendo todo aquele cenário se concretizando, a lenha, amarrado sobre a lenha, ele percebeu: eita, então sou eu, então mesmo o holocausto. Sou eu mesmo o sacrifício. E lá e o pai preparado para meter o cutelo nele. Quando do céu, a Bíblia diz no versículo 11, o anjo do Senhor bradou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse-se até hoje, ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Versículo 15 diz: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Quando tem anjo maiúsculo é o Senhor dizendo, tá, igreja? Por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém, queridos? Olha o que Abraão precisou viver para então ser o pai da fé. E ter as promessas que Deus havia falado para ele lá no começo estabelecidas. Abraão precisou enfrentar um processo de ser aperfeiçoado, de entender quem era Deus, de adorar o Senhor com tudo que tinha, de passar pela prova da sua fé e da sua obediência,
para então, queridos, receber a promessa que o Senhor havia feito. E nós? Nós queremos que Deus nos faça promessas hoje e amanhã, sem fazermos nada, queremos que o Senhor cumpra. Muitas vezes não conseguimos orar em favor daquilo, não conseguimos jejuar, não conseguimos obedecer o que a palavra diz, não conseguimos nem cultuar ao Senhor. Mas queremos que Deus cumpra promessas. Amém? E essa é uma palavra de despertamento. Abraão cooperou com Deus. Abraão cooperou com Deus. Abraão obedeceu. Abraão se dispôs. Abraão usou a sua fé. Abraão foi provado, querido. Todo aquele que é provado para ser aprovado. O desejo de Deus é aprovar. Agora depende da nossa condição. Mas a vontade do Senhor é provar para aprovar. E às vezes, irmãos, nós estamos vivendo uma vida espiritual que não produz aquilo que Deus prometeu que produziria. Mas por quê, pastora? Porque nós estamos apegados a achar que Deus vai fazer tudo por nós. Que Deus vai gerar desejo. Deus ele vai gerar em mim vontade de ler a palavra. Querido, já existe a palavra, já existe o Espírito agindo em você. Você tem versões de Bíblia, você tem um celular que você pode ouvir. Irmãos, não há desculpa nenhuma para buscarmos a promessa que o Senhor nos fez. Nós é que ficamos aquém, achando que o Senhor vai fazer tudo. Deus não vai fazer tudo. Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Deus fez aqui com Abraão aquilo que só Ele poderia fazer. Mas o que estava ao alcance de Abraão, Abraão precisou se levantar e ir cumprir. E ir fazer, e deixar aquele lugar, e sair ao encontro do que Deus havia prometido. Queridos, em nome de Jesus, estamos chegando praticamente, daqui a pouco, na metade de 2024. E muitas vezes os propósitos, os planos, os projetos que fazemos vão se esvaindo. Sabe por quê? Porque nós não perseveramos. Nós enfrentamos dificuldades, nós nos deparamos, nos deparamos, porque enfrentar é persistir, é permanecer. Nós nos deparamos com dificuldades e já queremos voltar atrás. Não queremos perseverar, não queremos permanecer, não queremos lutar por aquela promessa. Senhor, é muito difícil, não é de Deus, eu vou voltar. Se Abraão fosse com essa mentalidade de que era muito difícil, que não era de Deus, não seria o pai da fé. Não seria a raiz pelo qual Jesus foi gerado. Se Abraão olhasse para as dificuldades, para as provas, para os testes, para tudo aquilo que ele precisou enfrentar, não era homem perfeito, não era homem perfeito. Não estou falando de perfeição, igreja. Amém? Porque santidade não é perfeição. Escute, nós nunca seremos perfeitos aqui na terra, nunca. Podemos ser santos, perfeitos não. Porque santo é ser alguém que é separado do pecado. Perfeito só o Senhor. Não estou falando de perfeição. Abraão errou, Abraão falhou, Abraão mentiu, Abraão se relacionou com a serva. Deus não mandou, Deus não falou que ia por esse meio, por essas vias. Deus disse que abriria o ventre de Sara. Ou seja, houveram falhas. Eu não estou falando que não houveram falhas. Eu estou falando de alguém que ouviu a palavra de Deus, recebeu a promessa de Deus e perseguiu a promessa.
Amém, queridos? Alguém que não desistiu da promessa. E muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo uma vida que parece que não tem promessa para se cumprir. Parece que não tem propósito. Estamos chegando agora, metade de 2024. O que nós alcançamos, queridos? Não me pergunte, pastora, eu comprei isso. Não estou falando de bens materiais. Eu estou falando da sua vida, da minha vida espiritual. Tem alguém aqui que tem coragem de dizer assim, não, eu consegui avançar nisso. Queridos, nós estamos todos os dias nos auto-sabotando. Começamos algo e não terminamos. Empreendemos em algo e não vamos até o fim. Por quê? Dificuldade Abraão teve inúmeras. Abraão teve inúmeras dificuldades. Abraão, quando o último teste, quando o Senhor falou assim, pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai sacrificar. Abraão não hesitou em sacrificar. Sabe o que é isso, querido? Confiança em Deus. Confiança em quem o falara. Confiança em quem estava pedindo tal coisa a ele. Absurdo, que absurdo! Deus pediu o filho da promessa. Para muitos era absurdo, para Abraão era mais uma situação que ele iria vencer. E iria receber e abraçar a sua promessa. E depois dessa situação, Deus disse, tudo que Deus havia falado no começo, Deus repetiu aqui, vou fazer de você uma grande nação. Seus descendentes serão inúmeros, muito maiores do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. Todas as nações da terra serão benditas por causa de você, Abraão. Sabe o que é isso, querido? Persistência, fé, obediência. Nós queremos parar nas primeiras dificuldades, irmãos. Escuta uma coisa, queridos. Deus não nos chamou para... É para eu terminar já. Já é para eu terminar. Aleluia. Já é para eu terminar mesmo. Deus não nos chamou para a paralisia. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de amor, moderação e de coragem. Às vezes nós estamos, queridos, inventando, criando dificuldades para não acreditar naquilo que Deus já liberou sobre nós. Sabe o que Deus me falava aqui no domingo, aqui em cima do altar? Você falava assim, você está com medo do julgamento. Você está com medo de ser julgada. Irmãos, há coisas que nós teremos que dar a nossa face a bater. Sabe por quê? Porque ouvimos uma direção de Deus e temos que ir até o fim. Doa quem doer. Maltrata quem maltratar, mas nós temos que ir até o fim. Nós estamos mal acostumados. Deu errado, levantou dificuldade, acaba, desiste. Deus não nos chamou para desistência, igreja. São 21 anos de evangelho pleno. Cadê aqueles que foram evangelizados? Cadê aqueles que estão sendo consolidados? Cadê aqueles que nós trouxemos para a casa do Senhor? Queridos, escuta uma coisa. Olhe para você nessa noite, assim como eu vou olhar para mim e vou dizer assim, Senhor, eu sou o responsável pela falta de crescimento da sua casa. Não tem mais nenhuma ovelha aqui. Não tem mais ovelha aqui. Todos estão no nível de ser pastores. Eu não estou dizendo pastores de título pastoral. E se Deus quiser, sim. Mas estou falando de pastores de maturidade e entendimento. Você não é mais uma criança espiritual.
Eu não sou mais uma criança espiritual. Sabe? Pare de estar só criando demandas e demandas. Comece a criar soluções. Comece a trazer soluções. Pastor, vamos fazer assim, Comece a trazer soluções. Pare de gerar demanda, queridos, porque nós não somos mais infantis, não somos mais crianças. São 21 anos. Quem está aqui, mais ou menos desde o começo, já está aqui há praticamente 18, 19 anos. Já é um adulto na fé. Olhe para Abraão. A promessa se cumpriu depois de 25 anos. Quanto é 75 mais 25? Quanto é 75 mais 25? 100? É 100? 75 mais 25 é 100? 100 anos ele recebeu a promessa. Ou seja, o início da promessa, Isaac. E a partir de Isaac, a promessa se estabeleceria. Para de dizer para Deus, Senhor, eu não sei, eu não consigo. Para de dizer para Deus isso. Amém? Para de dizer para Deus, Senhor, eu não posso, eu não tenho conhecimento. O conhecimento está aqui, ó. A gente não tem, porque a gente não quer se debruçar, se gastar. Mas está aqui o conhecimento. Nós temos quem? O Espírito Santo de Deus, habitando em nós, que nos ajuda, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, que na nossa fraqueza é o nosso sustento. Irmãos, não podemos mais. Não podemos mais dizer que não podemos, dizer que não somos capazes. Nós temos que, em nome de Jesus Cristo, agarrar a nossa promessa. Temos que correr atrás dela, temos que andar onde ela está, temos que buscá-la, temos que sair ao encontro dela. Deus já liberou muitas palavras sobre essa igreja, e se não está se cumprindo, nós somos responsáveis por isso. Essa é uma palavra de despertamento nessa noite. Que possamos nos levantar e correr atrás da nossa promessa. Correr atrás daquilo que Deus falou ao seu respeito, particularmente. Correr atrás daquilo que Deus já falou. Querido, lute pela sua comunhão com Deus. Lute pela sua intimidade com Deus. Lute por discernir a voz de Deus. Lute por conhecer a Deus. Lute por conhecer a palavra. Por saber chegar aqui, abrir uma palavra e ler e explicar. Lute por isso. Isso depende de você, primeiramente. Vamos ficar de pé? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra. E essa palavra, ela é poderosa, Senhor. E nós queremos, em nome de Jesus, pedir que essa palavra produza frutos dentro de nós. Produza frutos. Que esses frutos germinem, que esses frutos sejam vistos, sejam permanentes em nós, que esses frutos gerem mais e mais frutos, que a gente possa, em nome de Jesus, nos levantarmos assim como Abraão e irmos ao encontro da nossa promessa, que paremos desse cansaço espiritual, dessa situação que nós vivemos muitas vezes de não conseguirmos, de acharmos que não somos capazes, e começarmos a lutar pelo nosso crescimento pessoal e crescimento coletivo. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, em nome de Jesus, te pedir: fortalece-nos, encoraja-nos, libera a unção sobre nossas vidas. Aquele que está fraco seja fortalecido, aquele que está entristecido seja animado. Em nome de Jesus de Nazaré, que haja um novo ânimo sobre nossas vidas.
para irmos em busca das promessas que foram liberadas sobre nós. Aquilo que saiu do teu altar, que saiu da tua boca, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.